Olhe muito bem para esse rosto. Lá no início do século XX, ele era o ápice da fofura americana, mas podemos dizer que décadas depois, algo nele nos repele. Décadas antes da estranheza gerada por computadores, o mundo conheceu Buster Brown. E no vídeo de hoje, nós vamos mergulhar na origem obscura do primeiro ícone do Vale da Estranheza e compreender como que esse rostinho angelical aqui também virou marca de sapatos, brinquedos e vários produtos licenciados. Buster Brown é um personagem de quadrinhos que foi criado lá por volta de 1902 por Richard Outcault, que foi um cartunista americano. O Richard já tinha criado antes uma série chamada The Yellow Kid, que fez um grande sucesso. Porém, após o seu auge nas tirinhas de jornal, ele teve o seu lugar tomado pelo Buster. Personagem esse que muitos acreditam que a sua inspiração vem de um garotinho chamado Granville Hamilton Fisher, um garotinho que morava em Nova York. O Yellow Kid, apesar de fazer um grande sucesso naqueles tempos, representava os cortiços de Nova York. Ele vivia em Hogan's Alley, considerado um lugar sujo, composto por vários imigrantes e muita miséria. Em contrapartida, o Buster Brown era o oposto dele. Vivia em mansões, vinha de família rica e usava essas roupinhas aqui que representavam a elite da época. E muitos acreditam que existe um motivo para essa troca tão brusca de personagens, uma vez que ambos são do mesmo criador. Vários historiadores, como por exemplo o Bill Blackburn, descrevem essa mudança como uma tentativa de conseguir um personagem mais comercializável para um público com mais poder aquisitivo, sabe? E hoje isso aqui pode parecer bizarro, digno de personagem de filme de terror, mas naqueles tempos, essa parte do comercializável entre crianças deu muito certo. Logo mais falarei desse ponto. É muito engraçado como antigamente as coisas eram tão bizarras e amedrontadoras, mas mesmo assim elas faziam sucesso entre as crianças. Que coisa, não? Buster foi apresentado pela primeira vez em tirinhas de jornal do New York Herald em 4 de maio de 1902, onde nós temos esse menininho travesso de família rica e o seu pitbull, sim, isso mesmo, pitbull chamado Tig. Eu acho que assustava mais colocar o rosto dele naquelas plaquinhas de cão bravo do que colocar o cão bravo, vocês não acham? Tá aí uma ideia pra quem tem cachorro brabo em casa? Aliás, falando mais a respeito do Tig, muitos acreditam que ele foi o primeiro animal de estimação de uma história em quadrinho que realmente fala. Ele tem aqui os balões de fala. O Tig fala e as pessoas o compreendem. Esse pitbull aqui, com essa carinha de anjo, ganhou um livro próprio em 1905, chamado Tig, a sua história. E nas tirinhas, claro que o Buster, apesar dessa aparência, é um verdadeiro pestinha. Ou às vezes a sua ingenuidade passava dos limites, como por exemplo nessa tirinha aqui, que ele faz um juramento para respeitar os mais velhos, para ser um escoteiro. No final, o Buster leva tão a sério que ele trata bem um ladrão em sua própria casa, mostrando inclusive onde ficava o dinheiro da família. Outro ponto também, já que estamos no início do século XX, é que nas tirinhas não tinha uma super nanny para resolver com um cantinho da disciplina ou uma educação positiva de 2020, então era na voadora que o menino aprendia a se comportar melhor. Coisas que jamais veríamos em tirinhas atuais. E olhando para essas tirinhas, ele não parece tão assustador assim, não é? O problema estava mesmo nas outras mídias, que eram desde ilustrações até mesmo live action. O Richard, uma vez, viajou para a Feira Mundial de St. Louis, vendendo licenças para as empresas usarem os personagens de Buster Brown para anunciar os seus produtos. E é citado que ele vendeu licenças para cerca de 200 empresas naquela época. Na verdade, o Richard até lucrou com a imagem do Yellow Kid, teve um merchandising do personagem, mas ele queria algo a mais. Foi daí que Buster Brown começou a ser associado a uma marca de calça
calçados. Ideia essa de John Bush, que era um executivo de vendas da Brown Shoe Company. O John viu o potencial nesse personagem que hoje mais parece um membro do Vale da Estranheza, e ele começou a convencer as pessoas da empresa a comprar os direitos e poder usar o Buster Brown nas propagandas, e assim foi. Eles até mesmo criaram ações de marketing e peças de teatro para que vendessem mais e mais sapatos. E ao imaginar esse garotinho criado para ser um personagem de classe alta e aparência encantadora aos moldes daquela sociedade, você pensa assim, devem ter escolhido crianças com essas características para interpretarem o Buster, certo? Mas o que acontece aqui é que a Brown Shoe contratou anões para interpretar o garotinho em turnês pelo país, o que em muitos casos deixava a coisa meio caricata, diferente dos personagens do Chaves que não foram criados para serem personagens perfeitos. O fato de serem adultos interpretando crianças não era um problema, mas no caso do Buster, ele tinha toda aquela imagem angelical, o que poderia causar uma sensação estranha, até porque por mais que sejam anões, ficava evidente que se tratava de um adulto em muitos casos, até porque ele não teve só um intérprete, e isso foi algo que foi de 1904 até a década de 30, 40, 50, e realmente juntava uma multidão para ver o Buster em carne e osso na frente da loja de calçados. Mas também, né, meu povo, início de 1900, essa era a grande atração gratuita do momento. Um dos intérpretes mais conhecidos foi Edmund Ansley, um anão que tinha 1,07 m de altura e também era conhecido como o menor homem do mundo. Outras fontes dizem que ele também era conhecido como o menor maçom do mundo. A sua carreira começou através do Buster Brown, isso quando ele tinha 19 anos, então ele sempre se vestia com as mesmas roupas do personagem, com uma peruca que imitava o corte de cabelo, e durante 28 anos ele fez o papel de Buster Brown ao redor dos Estados Unidos, e por ano ele percorria cerca de 80 mil quilômetros interpretando o Buster em diversos locais. Inclusive, ele ficou tão conhecido por interpretar o Buster que a sua lápide, que está localizada lá no Texas, tem o formato de um sapato, como uma forma de homenageá-lo por isso. Também tivemos um outro caso marcante, quando Master Gabriel interpretou o Buster. Na época ele tinha 21 anos e ele foi intérprete do personagem para uma produção da Broadway de 1905. Sim, o garoto com essa cara aqui ficou tão popular na época que foi até para Broadway. E como vocês podem notar aqui, não se trata de um cachorro de verdade, sim alguém fantasiado de cachorro. Ator esse que era o George Ali, o que nos dias de hoje deixa a coisa mais ainda Vale da Estranheza. Também tivemos Jerry Maren, que interpretou o Buster. Por volta da década de 40 até 1952, o Jerry interpretou o Buster em um programa de rádio chamado Smiling Ed's Buster Brown Gang. E para quem não sabe, o Jerry já era conhecido por ter trabalhado no filme O Mágico de Oz. E o programa não só parou no rádio, como também foi para a televisão. Hey kids, it's the Buster Brown Show! Hiya, kids! It's Andy's gang! E não parou só nos sapatos. Havia uma grande variedade de produtos do Buster Brown. É a mesma coisa que você pegar uma franquia infantil popular dos dias de hoje, como Patrulha Canina, e você vê isso em diversos itens, de roupas, calçados até brinquedos. Então, além das suas tiras de quadrinhos e sapatos, eles também apareciam em outros produtos como chapéus, ternos infantis, botões, já apareceram até em charuto e whisky, para vocês verem que antigamente não havia regra alguma. Parece que a regra era não ter regras. E na verdade tinha até uma linha de roupa de marinheiro dele, porque era o símbolo de sua riqueza e também de status. Ó, agora tudo faz muito sentido, não é? Buster também ganhou uma série de filmes, mas diferente do que a empresa fazia contratando anões, aqui o elenco era composto por crianças. Enquanto isso, do outro lado, havia uma batalha judicial envolvendo o personagem que estava
todo vapor. As tirinhas começaram a ser publicadas no New York Herald em maio de 1902, mas em janeiro de 1906, o Richard deixou esse jornal para trabalhar com William Randolph Hearst, que era praticamente um magnata da imprensa e era dono de vários outros jornais concorrentes do New York Herald. Mas é aí que tá. Na época, os direitos autorais sobre personagens e tirinhas eram bem confusos. Não era como nos dias de hoje. Assim, se inicia uma batalha judicial entre os jornais sobre quem tinha o direito de usar o Buster Brown. E o resultado foi um tanto estranho. Eu nem sei se coisas assim aconteceriam nos dias de hoje, mas o Richard continuou fazendo as tirinhas do Buster para o jornal concorrente, mas ele não poderia usar o nome Buster Brown. Logo, a solução mais eficaz que ele teve foi lançar as tirinhas sem nome. Pronto, problema resolvido, não é? Mas o New York Herald também manteve a sua versão do Buster Brown, que era desenhada por outros artistas. Então pensa bem, o negócio ficou tão doido que havia duas versões do Buster, e uma concorrendo com a outra. No final, a versão que era publicada no New York Herald foi finalizada em janeiro de 1911, e a segunda publicação, que não havia nome, ficou até maio de 1923. Na década de 40 e 50, tinha uma revistinha do Buster Brown. Tinha o nome do Buster Brown, mas não eram exatamente historinhas do personagem. Mas mais estranho do que isso foi o que aconteceu com o Buster em solo brasileiro. Digamos que aqui nós também tivemos dois Buster Browns. Buster recebeu o nome de Chiquinho, porque Chiquinho é muito mais da hora do que Buster. A revista O Tico Tico importava as tirinhas do Buster. Pra falar a verdade, faziam algumas modificações em cima de material que não foi criado por eles. Vejam bem, pegavam uma tirinha de um outro personagem, então aqui tem o Little Nemo, e na cara dura alteravam pro Buster, ou melhor, Chiquinho. Por que faziam isso? Não sei exatamente. Mas depois nós tivemos a criação do Chiquinho brasileiro, criado, entre aspas, por Luiz Gomes Loureiro, e podemos dizer que a versão BR do Buster começou a ganhar mais força lá no início da Primeira Guerra, porque eles tiveram que interromper o envio de materiais dos Estados Unidos para o Brasil. E o Luiz fez algo interessante com o personagem aqui no Brasil, porque ele adaptou o Buster para a realidade brasileira, começando pelo nome e até pelas suas vestimentas. E o Taig no Brasil que se chama Jagunço? Faz sentido? Coitado do Pitbullzinho. E temos Lost Media brasileira do Chiquinho em versão animada. Sim, é isso mesmo que vocês escutaram. Pra quem não sabe, o Chiquinho ganhou um curta-metragem em 1917, chamado Traquinices de Chiquinho e seu inseparável amigo Jagunço. E para muitos, esse é considerado o segundo desenho animado produzido no país, ficando atrás do Kaiser, também uma grande Lost Media brasileira. Infelizmente, não temos nenhuma cópia da obra, nada foi preservado e é muito difícil que um dia a gente encontre alguma coisa, ao menos que um milagre aconteça, mas tirando isso é uma grande Lost Media brasileira. E o mais doido disso tudo é que nunca rolou um processinho, Luiz nunca recebeu um processinho por ter adaptado o Buster aqui no Brasil como Chiquinho. Ah, mas não teve uma autorização formal para ele fazer isso? Bem provável que não. Naqueles tempos as leis de copyright eram bem fracas e não tinha uma fiscalização, então ficou assim. Será que o Richard chegou a conhecer o Chiquinho? Eis a dúvida. Buster Brown. I live in a shoe. My dog Tige lives there too. And we're heading down the track right to your shoe store with some great new shoes. Puffs for girls and Topsy shoes. Com o passar das décadas, a gente sabe que os padrões e a maneira que os personagens eram retratados nas obras mudou bastante. E essa estética aqui, que era considerada algo comercializável, hoje, assim, é comercializável se for algo para um filme de terror, mas tirando isso, e eles até tentaram dar uma modernizada no Buster, como podemos ver nesse comercial aqui, mas não rolou não, né? Não deu muito certo, porque na época já tinham outros personagens
personagens bem mais populares que o Buster. E a Disney já tinha tomado uma proporção gigantesca no país, não só ela, como a Hanna-Barbera e vários outros. Então, conforme as décadas foram passando, eles foram deixando o Buster de lado. De fato, empurraram ele lá pro fundo das prateleiras, sabe? E hoje ele é só uma memória de um personagem estranho. Mas por incrível que pareça, a Brown Shoe Company ainda existe, porém hoje ela mudou de nome. Hoje ela se chama Hilarious. E assim eu finalizo essa história do menino do Vale da Estranheza, que por incrível que pareça, conseguiu em 1904 transformar essa fábrica de sapatos em uma das mais populares do país, além de se tornar um grande ícone da década. E mesmo com essa aparência aqui, ele foi um personagem disputado por muitas pessoas. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostam de umas bizarrices nostálgicas, tenho aqui mais vídeos bem interessantes pra vocês, porque se tem uma coisa que esse canal tem, é bizarrice nostálgica, não é? Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!